saudar este segundo número desta segunda vida da Diagonal. Saudar também a oportunidade de um dos temas que acaba por ser escolhido, este sobre o qual o João Rodrigues já esteve a falar também, que é o facto de, enfim, este ano se assinalarem os 20 anos sobre a adesão de Portugal ao euro. As notas e moedas em euro não começaram a circular logo em 99, mas, de facto, a adesão dá-se em 1999 e, portanto, este ano assinalamos os 20 anos desse passo, dessa decisão. E é difícil nós imaginarmos, na história recente do nosso país, uma decisão que tenha tido um impacto tão profundo no país, na economia nacional e em várias esferas da vida nacional. De tal ponto que poderíamos claramente dividir, num olhar sobre as últimas décadas da vida nacional, dividi-las entre o antes do euro e o depois do euro. Na entrevista, creio que nós fazemos um bocadinho esse exercício. 20 anos são um tempo suficientemente largo para nós podermos extrair dele alguns efeitos de conjuntura e para podermos fazer uma avaliação estrutural do que significou este período. Comparando, por exemplo, com os 20 anos anteriores com os 20 anos posteriores à adesão ao euro, se nos 20 anos anteriores Portugal foi convergindo, crescendo sempre, a economia crescendo sempre acima da média da União Europeia e acima da média mundial, a verdade é que depois da adesão ao euro, Portugal cresce sistematicamente abaixo da média da União Europeia, abaixo da média da zona euro, abaixo da média mundial. Poder-se-á dizer, isto aconteceu com outros países. A questão é que Portugal é, neste período de 20 anos, um dos países que menos cresce no mundo. Se nós olharmos para os 193 ou 194 países que fazem parte das Nações Unidas, há uma dúzia de países no mundo que, neste período, tiveram um crescimento inferior ao de Portugal. Encontramos nessa dúzia de países alguns deles devastados por guerras, como o Iraque, como a Líbia, como a Síria, como o Sudão. Encontramos alguns microestados do Pacífico que terão menos população do que muitos concelhos do nosso país, e encontramos Portugal e, não por acaso, dois outros países da periferia da zona euro, a Itália e a Grécia. E, de facto, o João já aqui lembrou, e a partir do artigo que escreveu, em que evoca o tal panfleto, o tal folheto do PCP, em que dizia, no fundo, em que prevenia e alertava para muito daquilo que a vida veio a confirmar. A verdade é que é útil também confrontar isso com as promessas que na altura nos faziam, com os crescimentos de 3% ao ano, dizia-se no mínimo, com o aumento do investimento, com o aumento do emprego, e todas e cada uma destas promessas foram desmentidas pela realidade. Não é? O desemprego estrutural, como o João disse, elevou-se, grosso modo, duplicou, mas num determinado período até quadruplicou. Não é? A produção agrícola e a produção industrial recuaram de forma significativa. Os salários, talvez alguns ainda se lembrem de nos terem dito que o facto de partilharmos a mesma moeda dos alemães seria um primeiro passo para os trabalhadores portugueses virem a ter salários idênticos aos dos alemães. Não só isso não aconteceu, verdade seja dita, também no seu contexto nacional os trabalhadores alemães também não foram bestialmente favorecidos com o euro, pelo contrário. Os lucros na Alemanha durante este período aumentaram muitas vezes mais do que os salários.
Mas a verdade é que, para Portugal, para os trabalhadores portugueses, 2 décadas de euro significou uma estagnação dos salários durante largos períodos, ou um crescimento abaixo da taxa de inflação, portanto, de facto, uma degradação do valor real dos salários, e também uma redução importante do peso dos salários no rendimento nacional, que chegou até, sobretudo em anos recentes, durante o anterior governo PSD-CDS, a níveis historicamente baixos, ou seja, o peso ocupado no rendimento nacional pelos salários. E isto são tudo consequências dessa decisão tomada de amarrar Portugal à moeda única. O João lembrou muito bem, dependência económica, um dos países mais endividados do mundo, recuo da produção agrícola, industrial, mas ao qual se juntou uma preocupante subordinação política. É evidente que isto também não é novo, nos anos 60, quando Álvaro Cunhal escreveu o Rumo à Vitória e fez logo aí digamos que uma primeira avaliação do que seria o impacto da adesão de Portugal ao então mercado comum, antevia estas 2 consequências gerais, portanto, uma dependência económica do país, em termos relativos menos desenvolvido, entrando num espaço de livre concorrência, a célebre imagem que também utilizámos da panela de barro contra a panela de ferro, ou do peixe graúdo como o peixe miúdo, mas com isso viria necessariamente também subordinação política. E isto tem particular importância se atendermos ao que foram os anos mais recentes de evolução do euro e os anos mais recentes da nossa permanência no euro. O pico da crise da zona euro, que, lembrar-se-ão ainda todos, desencadeou, foi a justificação para uma resposta da União Europeia em nome do combate à crise da zona euro, cujas consequências, de alguma forma, foi altear os muros da prisão do euro. Se isto já era uma prisão do ponto de vista do constrangimento que causava ao país na implementação de um conjunto de políticas necessárias ao seu desenvolvimento, digamos que os muros dessa prisão foram ainda alteados nestes anos mais recentes em nome dessa resposta à crise da zona euro. Se quiserem, os defensores do euro, a dado passo, usaram muito esta imagem do edifício que ficou a meio, não é? Ou da ponte que ficou a meio. Verdade seja dita que todos eles sabiam, quando deram o passo de entrar na moeda única, que o edifício era este, não é? E que a ponte estava construída como estava, não é? O que não os impediu de fazer todas aquelas promessas. Mas ali, em 2010, 2011, 2012, todos descobriram, afinal, a culpa disto foi que o edifício não foi devidamente construído, ficou a meio, há que completá-lo. E ele foi, num certo sentido, completado ao longo destes anos. Embora haja quem continue a dizer que ainda faltam algumas coisas, não é? Mas ele foi, de facto, completado. O tratado orçamental, toda a legislação relativa à governação económica da zona euro, o semestre europeu, foram peças que se colocaram, outras peças mais que se colocaram neste edifício, que é o euro, a moeda única. E se alguma consequência essas peças têm, nós estamos a sentir de alguma forma hoje, nas limitações que impõem à necessidade de resposta a um conjunto de problemas nacionais. É ver toda a situação em torno dos vistos prévios aos orçamentos nacionais, com certeza que assistiram na discussão destes últimos orçamentos nacionais a todo o espetáculo da União Europeia, antes mesmo dos orçamentos serem votados na Assembleia da República, estar a dizer, numa primeira fase, é assim que estipula a legislação vigente, numa primeira fase, o que é que esses orçamentos devem ter, e numa segunda fase, olhando para o projeto de orçamento que lhe chega, em que medida é que aquilo que a União Europeia disse, que a Comissão Europeia disse que devia ter, está ou não contido lá dentro, e em que medida é que não estão lá outras coisas que não deviam estar, podendo com isso despoltar alertas
ou como se diz também, pôr o país no radar, sendo que o pôr no radar pode já implicar mais do que... Enfim, nós temos todos, falámos ao longo destes 20 anos muitas vezes no Pacto de Estabilidade, não é? Aprovado em 97, já no caminho para o euro, quando a maior parte dos governos da União Europeia eram de partidos socialistas, é bom também a gente não se esquecer disto, mas o Pacto de Estabilidade, isso foi também uma das medidas tomadas em nome do completar deste edifício da moeda única, foi profundamente revisto e, digamos assim, aquilo que já era um constrangimento tornou-se um constrangimento ainda mais apertado, porque ele passou a ter não apenas o braço corretivo, o chamado braço corretivo, os incumpridores podem ser sujeitos a sanções, mas tem também a vertente preventiva, que mesmo antes de haverem incumprimento, alguém que não vá na trajetória certa, antevendo-se um desvio dos objetivos que foram fixados pela União Europeia, pode estar sujeito também a medidas sancionatórias. Portanto, todo este colete de forças, esta armadura foi tremendamente, que já era significativa, com o Pacto de Estabilidade, não é? Mas o Pacto de Estabilidade revisto, a legislação da governação económica, o semestre europeu, apertou tudo isto muitíssimo. E não devem ser efeitos de conjuntura que nos devem fazer perder de vista a visão sobre os aspectos estruturais da moeda única. Quando digo, nós temos um primeiro-ministro que diz, neste momento, que estes anos demonstraram como é possível, dentro do euro, apesar de tudo, seguir caminhos diferentes. Bom, a verdade é que nós tivemos, e de facto nós seguimos, invertemos, foi possível iniciar uma nova fase na vida política nacional com consequências importantes, não apenas na vida das pessoas, mas na própria economia. Mas, se olharmos para, por exemplo, para o crescimento económico, em 2017, 2,7%, quase que pareceu bom, não é? Quase que pareceu razoável, pelo menos muito acima do que tínhamos tido durante os anos do euro, mas ainda, apesar de tudo, um número insuficiente face ao que são as necessidades do país. A verdade é que, logo a seguir, em 2018, já temos um crescimento inferior a isso, na casa dos 2%, e agora para este ano já se prevê o regresso àquilo que alguém dizia ser o 1, qualquer coisa dos 20 anos do euro. Porque, de facto, em 20 anos de euro, descontando os anos da crise, nós temos um crescimento de 1,6 ou 1,7 por aí. Se olharmos para todo o período, nem 2, nem 1, é 0, nem 0,9, à volta de 0,8. E isto é não sair da cepa torta. E isto é não responder como era exigível a problemas estruturais que o país continua a sentir. Desde logo o problema do investimento. Nós vamos no 6º ano consecutivo em que o investimento não cobre sequer o desgaste e inutilização do capital fixo, digamos que o aparelho produtivo do país, a capacidade do país criar riqueza, está a obsolescer em grande medida. Portanto, quando nós precisávamos de ampliar, diversificar, robustecer essa capacidade, ela está, digamos, de alguma forma a encolher ou a ser comprometida no imediato e a prazo. E isto é uma consequência também desta armadura, dos muros desta prisão. Não é? Mesmo podíamos falar na resposta insuficiente que foi dada à situação dos serviços públicos, do devido financiamento das funções sociais do Estado. Não se desliga também desta armadura a questão dos salários, não é? E da necessária elevação dos salários, além daquilo que foi feito nestes anos. Ou seja, é muito evidente que esta armadura, ao contrário do que se tenta fazer crer, compromete a possibilidade de resposta do país a problemas que enfrenta. Bom, nós, na entrevista também se diz isso, e o João sublinhou, a nós não nos satisfaz, nem nos chega, chegar aqui 20 anos depois e dizer tínhamos razão, tivemos razão. Não é? A questão que se coloca é, e agora? O que fazer? Não é? E o que temos colocado é que problemas estruturais exigem soluções estruturais. E se o euro representa um constrangimento de tal ordem
que impede a resposta a muitos dos problemas que o país enfrenta, nós temos de remover esse constrangimento. Atenção, que nós não damos a entender, nunca o dissemos, que o euro é o único constrangimento que pesa sobre a vida nacional. Mesmo os constrangimentos decorrentes da União Europeia, existem outros e não pouco importantes. As políticas comuns, o próprio mercado único, políticas comuns extremamente enviesadas a favor de alguns dos países da União Europeia e em desfavor de outros, o próprio mercado único que pressupõe uma tal livre concorrência, mas que depois é altamente falseada por esse enviesamento até das políticas comuns, se outras coisas não houvessem. Há um conjunto de outros constrangimentos que têm que ser tidos em conta e atacados, e o PCP, até desde logo na nossa declaração programática que ainda ontem apresentámos para estas eleições para o Parlamento Europeu, procuramos cobrir esse leque de constrangimentos. Mas dizer isto, não se olhe só para o euro, é verdade, mas também não podemos fazer de conta que o euro é só mais um a somar aos outros. O euro é um constrangimento que claramente se destaca dos demais. E na ordem de prioridades que temos, de alguma forma, de estabelecer, em termos da necessidade de libertação do país de constrangimentos que impedem o seu desenvolvimento, o euro é incontornável. Não há debate sério e honesto que se queira ter sobre o futuro de Portugal que possa meter de lado a questão do euro e a questão da pertença à moeda única. Nós, claro, e soluções? Perguntam vocês, então, e como é? Soluções. Na entrevista, a gente tenta percorrer um pouco essa história. Não é? Nós, desde 2006, que o PCP avançou a necessidade de uma dissolução da União Económica e Monetária que permitisse aos vários países a reconstituição das moedas nacionais. Como é evidente, não podemos ignorar, nós não o ignoramos, que a evolução da União Europeia desde então não apontou propriamente nesse sentido. Pelo contrário, apontou no sentido inverso, né, do reforço e do aprofundamento da União Económica e Monetária. E é por isso que, a partir de 2012, o PCP coloca claramente, e foi o único partido no quadro partidário nacional a fazê-lo, e até um bocadinho mais do que isso. Já agora deixem-me abrir aqui um parênteses. Há 5 anos, nas eleições para o Parlamento Europeu, em 2014, esta questão, muito por iniciativa do PCP, acabou por ocupar um lugar central no debate político para essas eleições. E por estranho que possa parecer, Portugal foi um caso único nisso. Acho que em nenhum outro país da União Europeia a questão do euro teve a preponderância que aqui teve. É evidente que nós fomos um dos países em que mais se sentiu esse impacto, mas poderia-se dizer, então, e a Grécia e a Itália. Curiosamente, não precisou de passar muito tempo, coisa de um ano ou assim, para a questão do euro estar em discussão em todos os países da União Europeia, muito em função do que foi a evolução da situação na Grécia, mas acho que tivemos essa responsabilidade e que partiu muito também da necessidade que o PCP fixou em 2012, quando do seu congresso, de preparar o país, estudar a necessidade e preparar o país para uma libertação do euro. Essa libertação pode assumir formas diferentes. Desejavelmente, ela teria lugar num quadro negociado no plano da União Europeia, e são vários os autores, e não apenas no PCP, que se têm debruçado sobre esta questão. Em última análise, o país não pode ficar dependente dos desenvolvimentos ao nível da União Europeia e tem ele próprio os instrumentos e a capacidade para, digamos, remover este constrangimento. Nós, como digo, em trabalhos diversos de vários camaradas e não só, e até de outros autores, estas questões têm vindo a ser tratadas. Até agora, neste livro recente que saiu, a União Europeia, não é a Europa, faz algum ponto de situação sobre contributos de forma muito resumida, contributos que vieram nesse sentido, cuja a importância eu resumiria assim. O João Rodrigues dizia há pouco, a necessidade de disputar junto da população
de ganhar a esmagadora maioria da população para a compreensão do que está em causa e da necessidade do país se libertar deste constrangimento. E é mesmo assim, e creio que justiça seja feita, ninguém como o PCP se tem empenhado nessa batalha. Procurar alargar a consciência da importância do país se libertar deste constrangimento. Mas há uma coisa que pesa muito nas pessoas. Não basta ganhá-las para a compreensão da necessidade. Não basta ganhá-las para a compreensão da impossibilidade de seguirmos outros caminhos dentro desta prisão. Temos de as ganhar para a viabilidade de sair da prisão. Uma coisa é nós compreendermos que é necessário fazermos alguma coisa, outra coisa é estarmos convictos de que isso é viável. E esta é talvez aquela parte da batalha em que é necessário progredir. Não partimos do zero, alguma coisa foi feita, como digo, tem-se demonstrado que os custos de um processo desta natureza seriam sempre menores do que os pesadíssimos custos de manter o país amarrado por mais algumas décadas a este constrangimento. Agora, é uma batalha na qual temos ainda de avançar seguramente mais, tendo presente aquilo que eu dizia também, este não é o único constrangimento, ele tem de ser removido. Já agora também não se pense que não é possível, que mesmo antes de o remover, acho que na entrevista também abordamos esse aspecto, que mesmo antes de o remover, porque alguns arrumam-nos assim, bom, então, quer dizer, nada se pode fazer de substantivo, nenhuma mudança de substantiva se pode fazer sem que se chegue aí. Não, há coisas importantes que se podiam fazer e não estão a fazer mesmo neste quadro. Não é? Nós abordamos um bocadinho isso na entrevista. Não é? Podia ser, por exemplo, mesmo no quadro deste constrangimento, há determinadas trajetórias que nos têm vindo a ser impostas pela União Europeia, por exemplo, ao nível da consolidação do déficit e da dívida, que poderiam ser feitas de outra forma, não necessariamente daquela, de outra forma, por exemplo, aproveitando os saldos primários que temos no orçamento para investimento e, por essa via, criar emprego, criar mais riqueza, aumentar receitas, diminuir despesas, fazer diminuir o peso da dívida, não à custa do crescimento, mas sim graças ao crescimento económico. É um exemplo de como mesmo aqui se pode fazer de forma diferente. Agora, sem ilusão que, de facto, esta prisão monetária é um constrangimento estrutural ao desenvolvimento do país, ao investimento, à criação de riqueza, ao desenvolvimento, à diversificação até de relações comerciais e para problemas estruturais, soluções estruturais, para grandes males, grandes remédios. E o PCP não é, por a conjuntura ser hoje diferente da de 2014, que deixa de colocar esta necessidade em cima da mesa e de ter este debate com a população e de procurar ganhar a população para a compreensão desta necessidade. Nós devemos ter a preocupação de o fazer não só quando a conjuntura nos aponta para situações mais tremendistas. Não é? Isso seria cair no oportunismo de só levantar as soluções necessárias de ordem estrutural quando a conjuntura parece apontar para a necessidade das grandes soluções. Este é o tempo de fazer este debate e a Diagonal está a dar um bom contributo para que isso aconteça.